Atenção, vai começar agora uma teleaula de automação do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 20 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 3. Bons estudos! Você já deve ter reparado na importância da eletricidade. Sem eletricidade, você não poderia estar assistindo a essa teleaula, porque o dia inteiro a gente usa coisas movidas à eletricidade, desde o rádio-relógio que desperta a gente de manhã até os equipamentos usados no trabalho. Inclusive, é claro, quando a gente liga o computador. Afinal, sem eletricidade, não existiriam as máquinas comandadas pelo computador e muito menos os robôs. Por isso, na teleaula de hoje, você vai ver vários conceitos da eletricidade, que, claro, vão ajudar você a entender um pouco mais de automação. Fica difícil imaginar a automação sem a existência da eletricidade. Ou melhor, é quase impossível imaginar o mundo sem a eletricidade. Seria mais ou menos como voltar no tempo para mais de 100 anos atrás. Pois foi só no final do século passado que os primeiros geradores de eletricidade, os dínamos, foram aperfeiçoados e se tornaram fontes de suprimento. Mais exatamente em 1875, quando um desses geradores foi instalado em Paris para iluminar uma estação. Mas o que será exatamente a eletricidade? Você já viu em outra teleaula como a eletricidade foi importante para o desenvolvimento da automação. O que você vai ver hoje são alguns conceitos de eletricidade que são fundamentais para a aplicação da automação. O que a gente quer dizer quando fala em eletricidade nada mais é do que uma manifestação de uma forma de energia associada a cargas elétricas que podem estar paradas ou em movimento. Quem possui essas cargas elétricas quando em movimento são os elétrons, partículas minúsculas que giram em volta do núcleo dos átomos que formam as substâncias. Já o nome eletricidade vem provavelmente da palavra grega eléktron, que quer dizer âmbar, uma resina amarela, semitransparente e quebradiça, que já era conhecida desde a Grécia Antiga por causa da sua propriedade de atrair partículas de pó ao ser esfregada em outro material. O que o âmbar faz é mais ou menos isso. O que acontece é que alguns materiais, como o âmbar, quando são atritados a outros materiais, perdem cargas elétricas. Ou eles também podem ganhar cargas elétricas, dependendo do material atritado. Quando os materiais ganham cargas elétricas, dizemos que eles ficam carregados negativamente. E quando perdem elétrons, ficam carregados positivamente. Como esse pente, que depois que eu atritei na flanela, ele atraiu esses pedacinhos de papel, que é um material eletricamente neutro. Continuando o nosso mergulho na história da eletricidade. Em 1880, o cientista Alessandro Volta inventou a pilha elétrica, dando mais um passo bastante importante para o desenvolvimento da eletricidade, como a gente conhece hoje. Observando dois metais diferentes ligados nas pernas de uma rã morta, o cientista percebeu que as pernas da rã estavam se mexendo. Continuando suas observações, Volta concluiu que os elétrons que se movimentavam de um metal para o outro através da perna da rã eram impulsionados por uma diferença de cargas elétricas entre os metais. Essa diferença, que provoca o movimento ordenado dos elétrons de um metal para o outro, é chamada hoje de tensão elétrica, ou ainda de diferença de potencial elétrico. Torquato Achei, olha a definição do dicionário para tensão elétrica. Diferença de potencial elétrico entre dois pontos, capaz de gerar movimento ordenado dos elétrons entre um ponto e outro. O que o Mano quer dizer é que a pilha de volta, ou pilha voltaica, ou qualquer gerador de tensão elétrica, mantém entre os seus dois polos uma diferença de potencial. Quer ver? Em primeiro lugar, você pega a pilha, que de um lado você tem o polo positivo, com menos elétrons, e do outro lado, o polo negativo, com mais elétrons. Isso. Depois a gente pega um material condutor, como um fio de cobre. O fio de cobre é um bom condutor porque os elétrons se movimentam de um átomo para o outro com mais facilidade. Quando o fio de cobre é ligado aos dois polos da pilha,
A corrente elétrica, ou seja, os elétrons em movimento passam do polo negativo para o polo positivo e a lâmpada acende. O polo negativo, com mais elétrons, libera elétrons para o polo positivo, com menos elétrons. E ao fechar o caminho por onde a corrente elétrica passa, forma-se um circuito elétrico. A corrente elétrica provocada por uma pilha é chamada de corrente contínua. Que é fácil de concluir, porque vai de um polo para o outro, do polo negativo para o polo positivo. E é exatamente isso que acontece com a corrente elétrica gerada nas baterias dos automóveis. É isso que acontece também nas máquinas usadas na automação. Elas precisam da corrente contínua para movimentar alguns tipos de motores e grande parte dos componentes eletrônicos. Mas vamos voltar para a nossa história. Em 1831, Michael Faraday fez outra descoberta importante para o desenvolvimento da eletricidade. Ele percebeu que quando os ímãs em movimento estavam dentro de circuitos fechados, formados por condutores elétricos, criava-se uma corrente elétrica. Além disso, o cientista percebeu que utilizando um instrumento sensível à movimentação dos elétrons e afastando o ímã, o sentido da corrente mudava. Resultado, afastando e aproximando o ímã, Faraday, pela primeira vez, produziu uma corrente que mudava de sentido. E essa descoberta recebeu o nome de corrente alternada. Em outras palavras, corrente alternada é um movimento ordenado de cargas elétricas, mas com um sentido que muda de um instante para o outro. Já a frequência dessa mudança varia em função do tipo de gerador usado. Para você entender melhor, a corrente alternada é produzida nas usinas geradoras de energia elétrica. Olha só o símbolo de tensão alternada. A gente encontra esse tipo de tensão nas tomadas comuns que a gente tem em casa e nas fábricas também. Se você prestar atenção, você vai ver que não existe definição de qual é o polo positivo e qual é o negativo. Isso acontece porque a polaridade da tensão inverte várias vezes a cada segundo. É isso mesmo. No Brasil, por exemplo, a polaridade da tensão alternada muda 60 vezes a cada segundo. Isso por causa da velocidade com que as turbinas das hidroelétricas giram. Esta é uma fonte de tensão contínua. É ela que fornece energia para o computador. Isso porque equipamentos como o computador, que precisam de corrente contínua, têm que ter um dispositivo para converter a tensão alternada recebida da rede elétrica em tensão contínua. Afinal, como é que o meu computador iria funcionar com corrente alternada? Pois é. Mas antes da gente pensar em computadores e automação, a gente precisa saber mais sobre a eletricidade. Os primeiros condutores usados para distribuir eletricidade eram de ferro, mas com o passar do tempo, eles foram substituídos por cobre, que é um condutor elétrico muito mais eficiente. O que acontece é que os elétrons e os átomos do material condutor estão sempre se chocando, criando uma oposição à passagem da corrente elétrica. Uma oposição que é chamada de resistência elétrica. Resistência elétrica, corrente contínua, corrente alternada, tensão elétrica. Bom, para completar o ciclo da eletricidade, você vai ficar sabendo agora o que é potência elétrica. E para isso, vamos pensar em algumas situações onde a eletricidade é convertida em outras formas de energia. Como, por exemplo, a resistência do chuveiro elétrico. Ela aquece a água. Ou seja, a energia elétrica é transformada pelo chuveiro elétrico em energia térmica. Os motores elétricos, quando eles recebem tensão, eles giram o eixo. Enfim, existem milhares de exemplos. É só você olhar do lado que você vai ver várias situações onde a energia elétrica é convertida em outras formas de energia. Pois é. E a quantidade de energia que um sistema elétrico é capaz de fornecer para ser transformada ou convertida depende da tensão e da corrente do sistema elétrico. Mas é claro, né, mano? E é bom que seja assim, porque pelo menos existe um controle da quantidade de energia que o equipamento recebe. Meu querido Torquato, o que eu estava querendo dizer não é tão óbvio assim. É que essa capacidade de fornecimento de energia num certo intervalo de tempo é a potência elétrica. Sabe de uma coisa, Manuel? Depois de falar tanto em energia, acho bom você desligar o computador para ver se economiza um pouco de energia, tá?
É isso mesmo. Embora seja tão utilizada nos dias de hoje, a gente tem mesmo que economizar energia elétrica. Afinal, produzir energia através de hidrelétricas, como acontece no Brasil, não é fácil, não. A construção de usinas hidrelétricas requer muitos investimentos. E além de caras, as usinas provocam muitas alterações no meio ambiente. A mudança dos cursos dos rios, a inundação de florestas, mudanças climáticas. O negócio é economizar mesmo. Então, ainda está com alguma dúvida sobre o que é a eletricidade? Para ter certeza, o melhor é revisar. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que a eletricidade é a manifestação de uma forma de energia associada ao movimento ordenado dos elétrons. Viu que o polo negativo de uma fonte de tensão tem mais elétrons do que o polo positivo. Viu que, em um circuito elétrico, a corrente é contínua, quando os elétrons movimentam-se sempre no mesmo sentido. Viu que resistência elétrica é a oposição à passagem da corrente elétrica. Viu que a tensão elétrica é a diferença de potencial elétrico capaz de gerar corrente elétrica. E viu que potência elétrica é a energia elétrica desenvolvida num intervalo de tempo. A gente falou, mas a gente não disse nada sobre o que a eletricidade tem a ver com a automação. Calma, mano, calma. Tem que ir devagar. Se não for devagar, não vai dar pra entender mesmo que uma coisa tem a ver com a outra, né? Quer saber? Você tem razão. O negócio é a gente estudar bastante para poder entender direitinho o porquê que a eletricidade é tão importante para a gente aprender automação. É isso aí. Bons estudos e até a próxima. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.